Ope, fala concurseiro, fala concurseira. Agora minha missão com os senhores é facilitar o estudo sobre a lei de prisão temporária, tá ok? Então, é uma lei simples, rápida e prática, porém você tem que ter alguns apontamentos para prestar atenção em detalhes específicos que são cobrados recorrentemente em prova, tá ok? Então, eu vou trazer a teoria primeiramente e um bloco de questões para mostrar para os senhores como que cai na prática, o que é mais cobrado em prova, beleza? Então, bora junto iniciar a teoria agora na tela. Então, sobre a lei de prisão temporária, primeiramente, a gente precisa saber que isso aqui é uma medida cautelar. É uma medida cautelar. Beleza. Existem as medidas cautelares diversas da prisão, só que quando elas são insuficientes, ou seja, não tem mais meios eficazes para fazer com que a investigação ande, para fazer com que o indivíduo não volte a delinquir, pode-se utilizar-se de uma medida cautelar como a prisão temporária. Geralmente é utilizada porque o cara está atrapalhando as investigações e ela só pode ser, como ela é podemos dizer que uma prisão investigativa, ela só vai ser utilizada ali durante a fase de inquérito. Então, é uma fase pré-processual. Enquanto estiver rolando ali o inquérito, poderá ser decretada. Porém, existem alguns prazos, existem alguns requisitos e eu vou citar aqui tudo para os senhores. Então, essa é uma medida cautelar e ela só pode ser decretada durante a fase pré-processual. Por que pré-processual? Porque, diferentemente da prisão preventiva, a prisão preventiva ela pode ser decretada em qualquer fase da persecução penal, incluindo a fase de inquérito, bem como a fase de processo propriamente dito. Quem vai poder requerer essa prisão? Pode ser a autoridade policial, através de uma representação, ou o Ministério Público, através de um requerimento. Lembrando que o Ministério Público também vai poder requerer, porém, só durante a fase de inquérito policial. Beleza? Tranquilidade? Então, vamos passar para o cabimento da prisão temporária. Pessoal, eu preciso que vocês tenham muita atenção, porque existem os requisitos que estão tipificados na lei de prisão temporária e existem os requisitos trazidos pelo STF, ou seja, são novos requisitos e você precisa estar a par disso para a sua prova. Então, primeiramente, eu vou trazer e explicar aqui os requisitos que estão tipificados na lei de prisão temporária. E ele diz o seguinte, vai caber prisão temporária quando for o quê? Imprescindível para as investigações do inquérito policial. Ou seja, quando for realmente necessário ter essa prisão para o bom andamento das investigações do inquérito policial, pode-se utilizar. Porém, pessoal, os requisitos eles são cumulativos, não é apenas isso aqui que vai embasar uma decretação de prisão temporária. Os requisitos eles são cumulativos, então você tem que preencher todos os pontinhos ali para que o juiz ele possa decretar. Lembrando, o juiz nunca poderá decretar a prisão de ofício. Prisão aqui, prisão temporária, vai poder ser decretada por representação da autoridade ou por requerimento ali do Ministério Público, beleza? Então, primeiro requisito, quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial. Existe um segundo requisito, que é esse aqui, que é quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Porém, já existe entendimento dos tribunais superiores mencionando que não se pode decretar a prisão temporária com base exclusivamente nisso aqui, porque vai decretar só porque o indivíduo não tem uma residência fixa, vai decretar só porque não conseguiu de fato esclarecer a identidade do indivíduo. Já tem entendimento que não pode basear a prisão temporária basicamente nisso aqui, tá ok? Existem outros requisitos que têm que ser cumulativos para que possa ser concedida, e eu vou mostrar para os senhores, beleza? Esse outro requisito aqui, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes, nos crimes da lei que estão tipificados aqui na lei temporária. Ou seja, o primeiro requisito que eu coloquei aqui, que é quando for imprescindível para as investigações do inquérito,
se manteve com o entendimento do STF. O terceiro requisito que eu falei para os senhores aqui também se mantém aí, porque vai ser para quando o indivíduo tiver ali, né, um indício suficiente ali de autoria e prova dos crimes que ele cometeu, sendo o crime tipificado nessa lei. Por quê? Existe um rol taxativo na lei de prisão temporária, ou seja, só pode ser aplicado prisão temporária para os crimes que estão tipificados aqui nessa lei, ou seja, que estão esclarecidos e dispostos, descritos aqui nessa lei, tá ok? Igualmente, existem os crimes que são tipificados como hediondos. Existe o rol taxativo e a banca costuma misturar os crimes hediondos com os crimes que admitem prisão temporária, porque o concurseiro tem que saber ambas as leis, e aí ele pega, às vezes, um crime que é hediondo e não admite prisão temporária. Aí ele vai, inverte e joga lá para você se confundir. Por exemplo, um furto. O furto qualificado, ele é um crime hediondo, furto qualificado por emprego de explosivo, ou o furto de explosivo, ele é considerado um crime hediondo, porém, ele não vai ter o cabimento aqui de prisão temporária, beleza? Outro fato que é importante eu salientar para os senhores é que para admitir-se a prisão temporária não tem a ver com pena de crime, tá ok? Porque quando a gente fala de prisão preventiva, são para crimes com pena máximas superior a 4 anos. Mas aqui, no caso da prisão temporária, não tem nada a ver com penas também. O cabimento é exatamente para aqueles crimes que estão tipificados na lei, porque o rol é taxativo, beleza? Então, passamos adiante para ver o cabimento da prisão temporária, agora conforme os requisitos do STF. Ele mantém aqui, for imprescindível para as investigações do inquérito, que é aquele primeiro que eu falei para os senhores. Houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes dessa lei, que é o inciso 3º da lei, que eu já mencionei para os senhores anteriormente. Aí, vem aqui as etapas que o STF incluiu. Tem que ser, justificado por fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida. Ou seja, essa atitude aqui tem que ser provada com fatos novos ou contemporâneos, ou seja, tem que demonstrar que essa medida é necessária porque, por exemplo, o indivíduo está oferecendo risco agora, no momento, a testemunhas, ou o indivíduo está tentando se desfazer de provas, ou seja, está atrapalhando as investigações ali do inquérito. Então, tem que ser provado com fatos novos e contemporâneos para justificar a decretação dessa medida, beleza? A medida tem que ser adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado. E, logicamente, não for suficiente a imposição de medida cautelar diversa. Por quê? A regra é que o indivíduo responda ali o seu processo em liberdade. A regra é o quê? É que o indivíduo não seja preso. A regra é você ser livre, porque a gente tem o quê? O princípio da não culpabilidade. Você é presumido inocente, até que se prove o contrário. Então, você tem direito à sua liberdade. Porém, quando não for suficiente outras medidas cautelares diversas da prisão, por exemplo, monitoração eletrônica, aí você vai fazer jus sim a preencher todos os requisitos aqui da prisão temporária e ficar um tempinho fechado lá, beleza? Então, os requisitos, eles são cumulativos. Então, para que possa ser decretada, precisa se preencher todos esses requisitos aqui. Tá ok? Seguimos adiante. Aqui a gente tem o rol taxativo dos crimes. Aqui, pessoal, você tem que fazer muita questão. Você tem que ler o material, entender de forma ativa, tá ok? Para que você, no dia da prova, se cair uma questão maldosa cobrando crime propriamente dito, você não se confunda e não perca uma questão boba, porque uma questão dessa é boba, certo? Então, bora lá ver quais os crimes que estão descritos aqui na nossa lei de prisão temporária. Primeiramente, a gente tem crime de homicídio. Outra situação, quando você estiver estudando especificamente o seu direito penal, na matéria do direito penal que é cobrada no seu concurso e carreira policial, procura identificar
item por item, ou seja, procura saber, o parágrafo primeiro ele está falando de qualificadora, o parágrafo segundo está falando de uma majorante, ok? Para que quando, se a banca for mais maldosa ainda, de tipo assim, cobrar especificamente um exemplo, geralmente, quando ela cobra o homicídio. Admite-se prisão temporária, o crime de homicídio. Porém, se ela quiser ser maldosa, ela pode cobrar da seguinte forma: admite-se a prisão temporária para o crime de homicídio qualificado. Admite-se a prisão temporária para o homicídio culposo. Admite-se a prisão temporária para o homicídio privilegiado. Ou seja, você, além de saber que admite-se o homicídio, você teria que saber quais as hipóteses que vai caber ali o crime de homicídio, ok? E no caso, nessa situação, a gente tem o crime de homicídio, o simples, que é o caput, e o seu parágrafo segundo, que é justamente as situações de qualificadoras, tá ok? Então, quando você for fazendo o seu estudo lá no direito penal, você vai analisando os crimes, você vai ver que tem crimes aqui que são mais recorrentemente que caem em prova. Quando você estiver fazendo suas questões, você vai ver isso aí. E aí, conforme você for vendo, você vai estudando mais aprofundadamente cada crime desse, tá ok? Para que quando você chegue na prova, você não tenha dificuldade. Então, quais são os crimes? São os crimes de homicídio, crimes de sequestro ou cárcere privado, crime de roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, crime de estupro, atentado violento ao pudor, que esse nome até já foi revogado, mas ainda está presente aqui na lei de prisão temporária, bem como rapto violento, que também o artigo foi revogado com esse nome aí, tá ok? Mas ainda continua aqui na legislação. Aí, continuando, existe também aqui o crime de epidemia com resultado morte, o crime de envenenamento de água potável, o crime de quadrilha ou bando. Isso aqui é o crime de associação criminosa, tá, pessoal? Associação criminosa. Beleza? Genocídio, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro e os crimes também previstos na lei de terrorismo. Então, todos os crimes que também estão previstos na lei de terrorismo são tipificados aqui na lei de prisão temporária, ou seja, vai admitir a prisão temporária, beleza? Então, pessoal, mais um resumo do que a gente já falou. O juiz nunca decreta a prisão de ofício. Pode ser pedida por meio de representação do delegado, ou seja, da autoridade policial, ou mediante requerimento do Ministério Público, aquilo que eu já tinha falado para os senhores anteriormente. Existe o prazo, e você tem que diferenciar os prazos, porque existem os prazos para prisão temporária de crimes normais e para prisão temporária de crimes hediondos. Como assim? Um crime, ele pode ser hediondo, por exemplo, o homicídio qualificado, e admitir a prisão temporária. Quando se coadunam essas situações, o prazo da prisão temporária será diferente, porque o prazo base, o prazo regra, é que a prisão temporária será decretada pelo prazo de 5 dias, podendo ser prorrogado em caso de extrema e comprovada necessidade por mais 5 dias. Porém, quando se trata de crime hediondo, aí o prazo será diferente, será de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias em caso de extrema e comprovada necessidade. Beleza? Tranquilidade total. Então, tá aqui em relação ao prazo, 5 dias prorrogado por mais 5 e 30 dias, no caso de hediondo, prorrogado por mais 30 dias. Isso aqui é muito importante, pessoal. Inclui-se no cômputo do prazo o dia em que se executar a ordem de prisão. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: o juiz realizou ali, decretou o mandado de prisão de um certo indivíduo, certo? Esse mandado ele vai ser cumprido pela Polícia Civil ou pela Polícia Militar. Beleza. Vamos supor que o indivíduo foi encontrado na rua, no bairro que ele mora lá, trafegando na rua, 10 horas da noite. 10 horas da noite ele foi encontrado. Se ele foi encontrado na rua, mesmo sendo um horário de 10 horas da noite, vai ser cumprido o mandado. Vai ser realizada a prisão dele. Nesse caso, ainda que seja no fim do dia, 10 horas da noite, ou sei lá, 11h30, 11h59 da noite, vai contar o dia que se executou a ordem de prisão.
Ou seja, os 5 dias já vai começar do dia que foi executada a ordem de prisão. Então, em tese, ele só seria preso por mais 4, beleza? E quando se finaliza esse prazo inicial, obrigatoriamente, o indivíduo ele tem que ser colocado em liberdade, a autoridade tem que colocar o indivíduo em liberdade, a não ser que tenha sido já decretada ali, tenha sido comprovada a decretação da prorrogação da prisão temporária por mais 5 dias, ou tenha havido a decretação de prisão preventiva. Mas se não houve isso, independentemente de autorização judicial, o indivíduo ele tem que ser colocado em liberdade imediatamente. Beleza? Tranquilidade? Então, prazo para decretar aqui vai ser 24 horas a partir do recebimento da representação ou do requerimento. Beleza. Decretação da prisão temporária, outras situações. O juiz de ofício, ele não pode decretar, mas ele pode fazer outras situações, como, por exemplo, determinar que o preso lhe seja apresentado, ou seja, ele pode falar para que a autoridade mande lá os agentes levar o preso até ele, porque ele quer interrogar, ele quer saber alguma situação, alguma novidade, ele pode fazer isso. Bem como ele pode também, em caso de indisponibilidade do indivíduo, vamos supor que o cara está doente, não consegue se deslocar, está no hospital, o juiz também pode se deslocar e ir até ele, beleza? Outra situação, solicitar informações e esclarecimentos da autoridade policial, bem como submeter o preso a exame de corpo de delito, beleza? Tranquilidade total. O que é que contém necessariamente no mandado? Vai ter lá o período da duração da prisão e o dia que o indivíduo tem que ser colocado em liberdade. Ou seja, a gente sabe que o prazo é de 5 dias, podem ser prorrogados por mais 5 dias. Mas, obrigatoriamente, no mandado, vai ter que ter lá quanto tempo o cara vai ficar preso e o dia que ele tem que ser colocado em liberdade. Beleza? Tranquilidade. E aqui, fim do prazo é aquilo que eu já falei para os senhores anteriormente. O preso deve ser colocado quando? Imediatamente em liberdade, independentemente de ordem judicial, salvo prorrogação da prisão temporária ou a decretação da prisão preventiva. Então, qual que é a regra? A regra é colocar o cara lá em liberdade, a não ser que já tenha sido decretado a preventiva ou tenha sido prorrogada a prisão temporária. Dá um gole aqui na água para a gente continuar, que agora vai ficar bom. Já fiz o resumo da teoria. Vocês precisam saber, tá ok? Agora a gente vai partir para a prática. Vamos praticar aqui naquilo que realmente é necessário você saber na hora da sua prova. Vamos ver como é que cai realmente em prova aqui, beleza? Então, dando seguimento, questãozinha na tela. Considerando as disposições da lei de prisão temporária, bem como o Decreto-Lei 3.689, de 3/10/41, o famoso processo penal, bem como a jurisprudência consolidada de quem? Do Superior Tribunal do Supremo Tribunal Federal, STF, e a interpretação conferida pela Suprema Corte a esse respeito, ou seja, a respeito da prisão temporária. Então, bora ver o que é que a alternativa A tem para nós. Decretada a prisão temporária, expedir-se-á mandado de prisão, que conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Decorrido esse prazo, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem de autoridade judicial, colocar imediatamente o preso em liberdade, ainda que tenha sido comunicada decretação de prisão preventiva. Opa, estava tudo certo até ele mencionar que o preso seria colocado em liberdade, ainda que tivesse sido decretado prisão preventiva. Aí não, né? Aí não dá, aí não tem condições. Item errado, pessoal, item errado. Letra B. O plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, conferiu interpretação
conforme ao artigo 1º da Lei 7.960 de 89, vulgo Lei de Prisão Temporária. Seguindo, fixando condições obrigatórias e cumulativas. Isso aqui é importante destacar. As condições ou os requisitos estabelecidos são obrigatórios e cumulativos. Seguindo, para a decretação de prisão temporária, de acordo com o pretório, isso quase que nunca sai esse nome aqui, pessoal. Isso aqui significa o STF, tá? Conforme o STF, a decretação da referida modalidade de prisão somente é cabível quando for o quê? Imprescindível para as investigações de inquérito policial, ou seja, que a gente tem o primeiro item. Houver, deixa eu pegar o marca-texto aqui para a gente destacar, botar uma corzinha aqui diferenciada. Então, o que é que ele fala? Quando for imprescindível, para quê? Para as investigações, quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado, ou seja, nos crimes, quando for justificado em fatos novos ou contemporâneos, for adequada à gravidade concreta do crime, as circunstâncias, o fato e as condições pessoais do indiciado e não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Pergunto para vocês, esse item está perfeito ou não? É o nosso gabarito, pessoal. Espero que você tenha acertado aí de casa, viu? Pelo amor de Deus. Gabarito de letra B. Letra C. A prisão temporária será decretada pelo juiz, beleza, em face de representação da autoridade policial, beleza, ou a requerimento do Ministério Público. Até aqui tá show de bola, perfeito. Sendo cabível tanto na fase de inquérito, quanto no curso da ação penal, aí não, né? Aí ele brincou, aí ele tá falando de quem? De prisão preventiva, tá ok? Não temporária, isso aqui tá errado, porque só poderia durante o inquérito, durante a ação penal, jamais terá prisão temporária. Letra D. O prazo da prisão temporária será computado de modo a excluir o dia do cumprimento do mandado e incluir a data prevista para o término. Aí não, né, meu aluno? O que é que acontece? O dia que for executado lá, a prisão vai ser incluída, tá ok? Vai ser incluída. Então, tá errado, porque ele disse que vai excluir o dia do cumprimento. Erradinho, gabarito, alternativa de letra B. Dá uma respirada, dá uma espreguiçada e bora continuar que tem coisa boa. Próxima questão na tela, bora. De acordo com as disposições acerca da prisão temporária, assinale a alternativa, olha o item incorreto que ele quer, tá? Alternativa A. O mandado de prisão conterá necessariamente o período da duração da prisão temporária, bem como o dia em que ocorreu a efetiva prisão. Ei, peraí, calma. Como é que o juiz vai ter uma bola de cristal para saber qual é o dia que a polícia militar ou a polícia civil vai conseguir efetivamente cumprir aquele mandado de prisão? Não tem como. Então, o que é que ele está dizendo? O que é que ele queria dizer aqui? Ele queria dizer que tem que ter o prazo de duração da prisão e o dia que o indivíduo vai ser colocado em liberdade. Só que, na verdade, ele colocou o prazo de duração e o dia em que vai ser executado o mandado, né? Que vai ser executada a ordem de prisão, ou seja, que ocorreu a efetiva prisão, aí não, né? Aí a gente já tem o item errado. A alternativa de letra A é o nosso gabarito. O resto, caberá prisão temporária quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida em legislação penal. Sim, admite-se qualquer tipo de prova admitida na legislação penal, beleza? De autoria, participação do indiciado nos crimes contra o sistema financeiro. E aí, crimes contra o sistema financeiro são admitidos a decretação de prisão temporária, sim ou não? A gente já viu anteriormente e sim, é admitido sim. Prisão temporária nos crimes contra o sistema financeiro. Letra C. Nos crimes hediondos, a prisão temporária terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Sim ou não? Sim, certinho. A regra é 5 mais 5, mas em caso de crime hediondo, 30 mais 30, sem novidade.
D. O despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado e protelado dentro do prazo de 24 horas, contadas a partir do recebimento da representação ou do requerimento. Perfeito, perfeito, sem novas. Letra E. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada a prorrogação da prisão temporária ou a decretação de prisão preventiva. Perfeito, aquilo que a gente já viu anteriormente, sem novidade. Pessoal, tá vendo como é simples, como cai na prática de boinha? Sabendo aqui, a manha da teoria fica simples demais na prática. Passamos adiante. Em relação à prisão temporária, prevista na nossa leizinha aqui, assinale a alternativa correta. No item ele fala, decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá aguardar nova ordem da autoridade judicial para pôr o preso em liberdade, podendo determinar a prorrogação da prisão temporária ou a decretação de prisão preventiva por até mais 5 dias. Nossa senhora, aqui ele fez um salseiro de coisas absurdas. Tá dizendo que vai manter o cara preso, tá dizendo que o próprio delegado vai decretar a prisão preventiva e a prisão preventiva ainda vai ser por 5 dias. Pelo amor de Deus, gente, tá tudo errado aqui, tá? Lembrando que a prisão preventiva ela não tem prazo, não é o nosso assunto aqui, mas já relembrando, a prisão preventiva ela não tem prazo. Ela tem o que ocorre no prazo 90º é a revisão que deve ser feito por quem decretou, pela autoridade judicial que decretou, para saber se os motivos que determinaram a prisão preventiva permanecem. Se permanecerem, ou seja, fatos novos e contemporâneos, ele continuará preso, tá ok? Mas não tem nada a ver aqui com a prisão temporária, tá ok? Tá tudo errado. Show de bola? Letra B. A prisão será decretada pelo juiz de ofício. Peraí, a gente já vai parar aqui. Prisão temporária decretada pelo juiz de ofício. Não pare, moço, não faça isso não, que o juiz não decreta prisão de ofício, não. Tá errado. Seguimos. Letra C. Exclui-se o dia do cumprimento do mandato de prisão no cômputo do prazo da prisão temporária. Exclui-se ou inclui-se? Isso mesmo, inclui-se. Então, tá errado também a alternativa de letra C, tá, pessoal? Passamos adiante. Letra D. Poderá ser decretada a prisão pelo juiz para os crimes que admitem, tanto na fase pré-processual, inquérito policial, quanto na fase processual, ação penal. Ei, prisão temporária é só durante o inquérito, não tem prisão temporária na ação. Então tá errado. Letra E. O juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do advogado, poderá determinar que o preso lhe seja apresentado, poderá solicitar informações e esclarecimentos da autoridade policial e também poderá submetê-lo a exame de corpo de delito. Sim, perfeitamente isso aqui se encaixa naquilo que a gente viu anteriormente e é o nosso gabaritozinho de letra E, beleza? Passamos adiante, vamos a mais uma. O despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado e prolatado dentro do prazo de 24 horas. É o nosso gabarito, é aquilo que a gente já viu anteriormente. Beleza, pessoal? Isso aqui foi um round de questões. Vamos fazer mais questõezinhas. Então, dá uma respirada, dá uma espreguiçada. Eu acredito que você já está vendo aí que o que cai é isso aqui. Não vai mudando as questões, vai mudando a quantidade, mas sempre vai se repetindo os assuntos, vai tendo ligação um com o outro, vai tentando confundir ali prisão temporária com prisão preventiva, mas você é meu aluno, você tá safo nisso aqui, beleza? Então dá uma descansada e bora pro próximo episódio.